Oi, tudo bem? Qual é teu signo? Essa perguntinha pode até servir para quebrar gelo, para iniciar uma conversa com quem não se conhece, mas ela revela muito pouco. Saber só o signo da pessoa, segundo a astrologia, é muito pouco. Porque o que é um signo? É um rótulo? É uma catalogação? Um signo é uma das matérias astrológicas mais importantes e vai muito além da tipologia humana. Um signo é uma linguagem de composição de elementos da natureza para entender a fundo o ser humano, as suas motivações, os seus propósitos e ajudá-lo a se conhecer e a relacionar-se melhor com todas as outras pessoas. Quer saber mais em profundidade sobre os signos? Vem comigo. São signos astrológicos. Certamente esse é um dos assuntos mais falados da astrologia, é uma das coisas que a gente mais escuta por aí e infelizmente também é uma das mais confusas. Por quê? Porque muita gente costuma reduzir a astrologia aos signos. E sem entender muito bem o que são signos, acabam surgindo os famosos estereótipos, que é uma espécie de classificação ou catalogação das pessoas conforme o signo. E aí vem um monte de bobagens ou erros de interpretação, de entendimento, muito sérios, que acabam queimando o filme da astrologia como um todo. Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre as 10 maiores bobagens que são faladas por aí a respeito da astrologia. Uma delas é os estereótipos, a relação que se fazem com os estereótipos, querendo falar dos signos, como se os signos fossem apenas rótulos que a gente colocasse nas pessoas, com meia dúzia de informações. Então, vamos entender o que é um signo astrológico para a gente descobrir como ele é uma ferramenta importante do conjunto do mapa astral, do conjunto de informações que a gente extrai do mapa astral. Os signos são uma porta que se abre para todo um leque de arquétipos, de forças da natureza que são lidas e interpretadas através de uma codificação, que vai envolver mitologia, que vai envolver simbologia, que vai envolver arquétipos e vai envolver um monte de coisas para traduzir num signo um conjunto de elementos que ajudam a compreender a complexidade de um ser humano e a complexidade da natureza como um todo. Bom, a primeira coisa a entender é que o signo é um conjunto de símbolos, ou melhor, um conjunto de ideias. O próprio símbolo, na verdade, é uma roupagem para uma ideia. Então essa ideia ela vai ser traduzida através de uma forma inteligível para a mente humana, e isto será o símbolo. Ou seja, o símbolo é uma linguagem, a linguagem simbólica. Essa é a linguagem utilizada para se codificar cada um dos signos astrológicos. Dentro da ciência da astrologia, nós utilizamos as regiões do espaço para mapear o céu, mapear o universo e identificar as energias que transitam através de cada uma dessas regiões. Essas regiões nós chamamos de constelações. E essa é a primeira coisa para a gente entender o signo. A relação dos signos com as constelações do espaço. Essas constelações vão traduzir uma série de aspectos que vão ser traduzidos, vão ser transcritos, representados pelos símbolos dos signos. Então esses signos astrológicos, na verdade, eles se baseiam num entendimento muito profundo das leis da natureza que junta muita coisa diferente. A primeira delas, para a gente começar a entender, são essas tais de regiões do espaço e que energias que circulam através delas. Essa é a base lógica para entender de onde surgiram os signos que a gente conhece hoje. E por que nós utilizamos 12, mas poderiam haver muitos mais. Então, quando eu falo regiões do espaço, é regiões do espaço mesmo, é como se fosse um território mapeado. Então imaginem que, do ponto de vista da Terra, a gente enxerga todo o universo como se fosse nós estando dentro de uma esfera e essa esfera ser vista por dentro na sua superfície. Então nós estamos vendo de dentro dessa esfera imaginária uma superfície de uma esfera, né? E essa superfície do lado de dentro, ela vai ser toda mapeada. Ela vai ser dividida em regiões. Bom,
foram mapeadas e existem 88 regiões do espaço visto desde a Terra. E essas 88 regiões, os sábios da antiguidade identificaram que cada uma delas transmite, ou por cada uma delas circula um determinado tipo de energia. Eu sei que é muito abstrato falar de energia, tá? Mas vamos começar por aí que vai ficando mais claro com o tempo. Essas energias que circulam através de cada uma das regiões do espaço foram identificadas no passado. E essas energias, como é que vão, em primeiro lugar, como é que vão explicar onde que passa cada uma delas? Ah, mas essas regiões do espaço são sobre um pano escuro do céu noturno. Como é que a gente vai saber onde começa e onde termina uma delas? Difícil. Então, para isso que se usam as estrelas. As estrelas são como estacas, são como marcadores que definem onde começa e onde termina uma região. Por isso que as regiões do espaço, elas vão sendo demarcadas pelas estrelas, elas não vão mudar conforme o movimento natural das estrelas. As estrelas podem mover-se ao longo dos milênios e elas vão então passar de uma região para outra. E elas vão alterar a marcação da região, mas a região em si não muda. Então, uma região é como um ponto de acupuntura. Se vocês conhecem a acupuntura, vocês sabem que é uma técnica da medicina tradicional chinesa que mapeia a superfície da pele. E através dessa superfície mapeada, tem regiões da pele que essas regiões é por onde transitam determinadas qualidades de energia do corpo. E esses canais de energia, que na acupuntura se chamam de meridianos, conectam a superfície da pele com cada um dos órgãos e vísceras internos do corpo. Então, isso só para vocês verem que tem uma coisa super conhecida e próxima nossa, que segue a mesma lógica do que eu estou falando, das constelações, que é a acupuntura no caso. Só que a acupuntura é uma técnica desenvolvida há milênios, e ninguém duvida que funciona. Se tiverem dúvida, vão lá, experimentem, busquem um bom acupunturista e vejam o resultado. Então é uma coisa super mensurável. Essas energias das constelações é a mesma lógica. É como se as regiões do espaço fossem meridianos. E esses canais de energia chegam até a Terra. Então a primeira questão é como mapear essas regiões e como definir onde uma começa e uma termina. Aí entram as estrelas. Por isso que as constelações, que são os conjuntos de estrelas no céu, não são a causa dessas regiões, e sim são os marcadores, os indicadores dessas regiões. As regiões são o ponto de partida. E a energia que circula através delas é a causa dos signos que a gente vai falar. Tá bom? Beleza. Agora voltamos para as constelações. As constelações são conjuntos de estrelas. E elas vão ter uma distribuição, não vou dizer aleatória, mas é uma distribuição delas. E as pessoas da antiguidade buscaram para identificar, essa constelação aqui é diferente daquela outra lá, buscaram juntar os pontos de luz que elas formam e, juntando os pontos, associar com algum personagem. Para quê? Para poder identificar, essa é uma constelação, essa aqui é outra. Só que essa associação, ela não se deu aleatoriamente. Porque de qual personagem que elas vão escolher, ou qual personagem que escolheram no passado, para dar nome para uma constelação ou outra? Talvez vocês pensem, a primeira coisa que vocês pensem seja que pensaram em algum animal que pareça o desenho formado pela ligadura de pontos. Só que não. Isso é botar a carroça na frente dos bois. Porque se fosse assim, eu veria um carneirinho e o meu amigo do lado veria com metade das estrelas que eu vi, ele juntaria com outras estrelas do lado e veria um elefante. Tá? E aí a gente... Não, mas eu vejo um carneiro. Não, eu vejo um elefante. E aí? Quem que tá certo? Então não foi assim. O que foi, com certeza, é que estes conjuntos de estrelas, já identificados a partir das regiões do espaço onde eles se encontram, esse conjunto de estrelas
vai ser associado com algum personagem mitológico que melhor represente a qualidade de energia que circula por ali, que melhor represente através da simbologia. Então, percebam como isso é um raciocínio bem diferente e muito mais filosófico, histórico e muito mais lógico. Os símbolos que foram utilizados para representar as qualidades de energia que circulam através de uma determinada região do espaço, demarcada esta pelas estrelas que formam a constelação, os símbolos utilizados são baseados na mitologia do povo em questão. Então, a astrologia caldeia, que serviu de base para a astrologia grega e romana, vai utilizar os símbolos da cultura e da tradição que é comum a gregos e romanos de raiz caldeia. E aí, então, essa tradição, essa cultura é expressada através de mitos. Então, são os personagens dos mitos dessas culturas que vão ser utilizados para traduzir, para representar como são essas energias que estão querendo ser representadas. Então, tendo claro essa relação dos signos com as constelações, tendo claro de onde vêm esses símbolos utilizados para representar essas energias, agora, a partir desses símbolos, se construíram em cada tipo de astrologia, da astrologia de cada povo, foram construídos os conjuntos de signos, ou seja, os conjuntos de símbolos que traduzem as energias de cada região do espaço. Bom, estes signos eles vão ser, a princípio, válidos para todas as regiões do espaço, ou seja, todas as constelações. Porém, nós falamos no início que existem 88. Então, por que não temos 88 signos? Bom, ao que tudo indica, os sistemas astrológicos mais antigos eram mais completos e utilizavam todas as constelações do céu. O que aconteceu? Ao longo dos milênios, o nível de conhecimento ou de capacidade de uso do conhecimento astrológico foi caindo e foi entrando num ciclo de menor exuberância. E aí nós chegamos em épocas, em ciclos de baixa da história, em que se perdeu boa parte do conhecimento astrológico original. E chegamos até os tempos mais recentes, ou os últimos milênios, numa situação em que apenas se consegue utilizar desses 88, os 12 signos principais. As 12 constelações principais dentro do conjunto completo de 88 constelações. Por que essas 12 são as principais? Porque de todas elas, de toda essa esfera vista de dentro que nós explicamos no início, considerem que dentro dessa esfera tem uma faixa circular que, do ponto de vista central de onde nós nos encontramos, esta faixa corresponde ao caminho por onde transita o Sol. O Sol sendo o centro do nosso sistema, o centro da nossa vida, da nossa existência, nós e de todos os planetas que nos acompanham ao redor dele, o Sol vai ser o referencial para definir essa faixa. Essa faixa, com as 12 constelações contidas nela, se chama zodíaco. Então, zodíaco em grego, zodion, zoodion, é caminho dos animais. Porque, genericamente, boa parte dessas constelações vão ser representadas por personagens mitológicos que são animais mitológicos. Então, daí nós temos as 12 constelações ditas principais, porque são as constelações da faixa onde transitam o Sol e também todos os planetas que nos acompanham no Sistema Solar desde o ponto de vista da Terra. Ou seja, desde o ponto de vista da Terra, nós vemos o Sol, a Lua e os planetas transitarem pela mesma
faixa do céu, que é uma faixa circular, chamada eclíptica, astronomicamente eclíptica, e o conjunto dos 12 signos, ou das 12 constelações que a compõem, zodíaco. Ok? Então, tendo isso claro, agora a gente sabe por que nós usamos estes 12 signos. Os 12 signos são baseados nestas 12 regiões principais do espaço, que são as 12 constelações zodiacais. Por isso que não vai ter 13º signo, que essa é outra bobagem que a gente podia fazer um vídeo sobre, né? Mas e o 13º signo? A astrologia é tão antiga que de lá para cá as estrelas se moveram. E aí o que era 12 agora virou 13. Não, né? Bom, mais uma bobagem que a gente pode explicar num outro vídeo. Fica lançada a ideia aí. Na verdade, as regiões continuam as mesmas, e as estrelas tendo se movido ao longo dos milênios, vão se mover de uma para outra, mas as regiões vão continuar. E também essa divisão de 12, isso vale um outro momento para a gente explicar também, não é aleatória. Ou seja, esses 12 correspondem a padrões numerológicos, a padrões geométricos, dentro do mapeamento do céu. Então também não pode ser, não vai ser 13. Nem hoje, nem nunca. Então viram quanta coisa? Então agora que a gente já sabe astronomicamente de onde vêm esses tais signos, sabemos por que são 12. Bom, vocês também já devem saber quais são, né? Mas vamos supor que não saibam, né? Vamos só lembrar então quais são essas 12 constelações que a gente chama de signos, né? Porque são as 12 regiões principais e que carregam os 12 conjuntos de símbolos principais que se utilizam na astrologia. Vamos lá. Então, na ordem, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Estas 12 constelações, então, que são a base astronômica para os nossos 12 signos, estão dispostas numa faixa, como nós acabamos de mencionar, por onde circulam não só o Sol, mas também a Lua e todos os planetas. Então, nós dizermos que uma pessoa é de um determinado signo, significa dizermos que quando ela nasceu, o Sol estava posicionado diante de um destes 12 signos. Estava diante de uma dessas constelações. Mas além do Sol, também vão estar posicionados em alguma dessas 12 constelações a Lua e todos os planetas, porque eles circulam na mesma faixa. Ou seja, nós não temos apenas um signo. Nós temos um signo, digamos assim, principal, que é o signo solar, do Sol. Mas também vamos ter um signo lunar, também vamos ter um signo de cada um dos planetas do nosso mapa astral. Então percebam como é importante conhecer todos esses nossos signos, porque na verdade todos nós carregamos algo de todos os signos. Mas vamos ter um pouco mais de um pouco mais de outro, e vamos dar uma importância maior, uma importância primordial para o signo do Sol. Ou seja, o signo em que se encontra o Sol no nosso nascimento. Então esse vai ser o nosso signo principal, ou o signo solar. Estão percebendo que tu perguntares para alguém assim, qual é teu signo? É muito pouco, porque isso dá muito pouca informação. Não quer dizer quase nada, porque tu podes ter o Sol posicionado num signo, e o restante dos planetas, e Lua e tal, noutro, ou noutros, ou mais ainda, em posições muito antagônicas ao que esse signo solar indica. Então, para ter uma visão mais completa e mais clara e mais verdadeira da pessoa, é preciso conhecer o mapa astral inteiro. Né? Só saber o signo é muito pouco. Por isso que agora que a gente já entende o signo como uma ideia, um conjunto de ideias, ou a representação de um conjunto de ideias, vamos procurar entender o que cada signo carrega em termos de arquétipos. O que são uns arquétipos? A palavra arquétipo vem do grego antigo e arquetipo significa ideia grande, ideia principal, ideia primordial. As ideias primordiais que os signos carregam
são ideias universais, atemporais, que estão por detrás das experiências humanas como um todo. Então, é como se cada signo tivesse um papel no conjunto, uma missão, ou representasse uma parte da experiência humana. Então, são papéis simbólicos. Nós falaremos que o signo de Áries carrega o arquétipo do guerreiro, o signo de Leão, o arquétipo do rei, o signo de Peixes, do místico, e assim vai. O que nós queremos dizer com isso? Não quer dizer que todo nativo do signo tal tem que ser aquilo. Não. Quer dizer que aquele signo carrega uma identidade. E algo em mim vai manifestar essa identidade. O que eu vou fazer com isso depende da minha escolha, do meu livre-arbítrio. Agora, eu conhecendo que esse arquétipo flui através de mim, eu posso tomar escolhas melhores na vida. E eu posso direcionar a minha vida de maneira mais consciente, respeitando a minha natureza, ou as diversas partes da minha natureza. Então é muito importante entender os arquétipos de cada signo. Poderíamos fazer um vídeo inteiro só sobre os arquétipos, quem sabe ainda façamos, mas os arquétipos são uma matéria da psicologia bastante profunda que vai relacionar os símbolos atemporais que o ser humano carrega na sua ação. Ou seja, por detrás da nossa ação tem muita coisa envolvida. E conhecendo essa muita coisa envolvida, as nossas ações terão mais qualidade e terão mais efetividade. E corresponderão melhor à nossa vontade, às nossas escolhas. Então vocês percebam que injustiça que é ao se desconhecer toda essa base, toda essa origem dos signos, do que os signos representam, em especial o que falamos por último dos arquétipos, que injustiça que é reduzir isso a meia dúzia de características externas, de características finais do processo. E aí utilizar essas características para rotular alguém. Então daí surgem os estereótipos. E por isso que os estereótipos, sendo muito rasos, muito superficiais e, portanto, muito imprecisos, acabam sendo uma queimação de filme para a astrologia. Porque aí as pessoas começam a ver, não, mas eu não sou assim. Então isso tudo não funciona. Né? Então por isso é importante conhecer os arquétipos, conhecer o que cada signo carrega de simbologia para entender aquela parte da pessoa em questão. Então por isso nós temos mais do que os estereótipos. Né? Temos para falar, para entender melhor os arquétipos e o conteúdo de um signo, temos para falar mais as questões de luz e de sombra. Ou seja, o que cada arquétipo, ou seja, cada missão, cada identidade que um signo como um todo representa, o que ele projeta no ser humano de luz. Ou seja, o que ele inspira. E a partir disso, nós poderemos definir o que cada signo tem para ensinar. Porque é o que ele manifesta como luz, como aspecto luminoso da sua manifestação. Da mesma forma, toda luz projeta alguma sombra. Então, cada signo também vai carregar a sua sombra, ou seja, o seu aspecto sombrio, aquilo que lhe falta, considerando que a luz é uma força da natureza e a sombra não. A sombra é uma ausência de luz apenas. E essa ausência de luz não é uma outra força, é a falta da luz. Então, o aspecto sombrio que cada signo carrega é aquilo que lhe falta, ou seja, é aquilo que ele tem para aprender. Então, dispostos assim, nós podemos falar dos signos enquanto qualidades e defeitos, ou luzes e sombras. Bom, então se nós pudéssemos definir uma lição que cada signo teria para ensinar e outra lição, algo para aprender, poderíamos dizer que Áries pode ensinar para todas as pessoas a força, a determinação, aquela ousadia e aquele colocar-se inteiro naquilo que se propõe fazer.
E também ele pode aprender com os demais signos um pouco de paciência, de dar o tempo justo e certo para cada coisa na vida. Já os taurinos podem nos ensinar muito acerca da resistência, acerca daquela perseverança de dar o tempo para cada processo e resistir, aguentar até que as coisas cumpram o seu propósito e o seu caminho. E os taurinos também têm muito a aprender em termos de desapego, de entender que, na verdade, nada nos pertence de fato e que todas as coisas passam por nós, por um propósito, por uma razão e vão seguir o seu curso, o seu ritmo. Os taurinos vão aprender a ser mais desapegados. Já os geminianos podem ensinar a todos nós como ser mais flexíveis, como sermos versáteis, adaptar a cada circunstância com uma leveza e um frescor, como se nunca nada tivesse problema nenhum. E também eles têm algo a aprender em relação à constância, a não mudar tanto de rumo e dar o tempo para que as coisas se concluam e gerem raízes na vida. Os cancerianos vão nos ensinar a profundidade, o valor dos vínculos, dos laços, a importância de ter seriedade, comprometimento com as coisas e com as pessoas. E eles também precisam aprender um pouco com os demais a ter mais força, mais coragem, mais ousadia para enfrentar de peito aberto as adversidades. E ver que não precisa sempre se fechar, não precisa se proteger das adversidades, mas que podemos sempre enfrentá-las. Os leoninos têm um pouco a ensinar a todos sobre a generosidade, sobre sentir-se pleno e dar tudo que tem a quem precisa, por amor, por sentir-se responsável pelos demais. Mas eles também têm a aprender com os outros signos um pouco de humildade, de entender que nem sempre ele vai ser o centro e nem sempre ele vai estar à frente. Os librianos podem nos ensinar muito sobre a diplomacia, a gentileza, aquela sensibilidade no trato que torna todo o contato humano mais elegante, mais nobre. E eles têm algo a aprender sobre a decisão, a importância de ser mais focado, determinado e saber onde se quer chegar. Os escorpianos podem ensinar muito sobre comprometimento, sobre estar focado, comprometido com algo ou alguém até o fim. E precisam aprender algo com os outros signos sobre o perdoar, o relevar, o entender que certas coisas valem apenas ser deixadas de lado. Os sagitarianos têm muito a nos ensinar sobre o entusiasmo, o valor da vida, de fazer a vida valer a pena, de curtir cada momento, esse sentido de festa da vida. E eles têm que aprender algo sobre moderação, sobre cautela, prudência. Já os capricornianos podem nos ensinar o valor do trabalho, das responsabilidades assumidas e precisam aprender com os outros signos a ser mais flexíveis, menos rígidos e deixar a vida fluir com mais leveza. Os aquarianos podem nos ensinar a força da solidariedade, do sentir cada ser humano como irmão e o de pensar grande, pensar pelo todo. E precisam aprender que também tem muito valor a simplicidade. As coisas pequenas e simples da vida são passos para se construir as grandes. E por fim, os piscianos nos dão uma lição de compaixão, de sensibilidade, de dar valor às pequenas coisas das entrelinhas da vida. Mas precisam aprender a ter mais atenção e a ter foco em tudo que fazem, tudo que vivem
e naquilo que eles oferecem aos demais. Então, pessoal, nossa ideia era apresentar um pouco dessa parte tão importante da astrologia, que são os signos, justamente para mostrar como ela pode ajudar a que nós entendamos o ser humano na sua diversidade, entender o ser humano na sua pluralidade de tipos e na sua composição da personalidade. Como é rico essa diversidade de elementos que compõem uma personalidade humana. Como é rico nós vermos a infinidade de combinações possíveis desses elementos, fazendo de cada ser humano alguém realmente único. E como compreender isto ajuda a que nós possamos respeitar cada outro ser humano, entender as suas inclinações, a sua natureza, entender os seus prós e contras e poder conviver melhor com ele. Entender essa lógica dos signos nos ajuda não apenas a conviver melhor com todas as pessoas, mas a mergulhar com olhos atentos na alma de cada um e buscar se relacionar com o íntimo da outra pessoa e dessa forma poder desenvolver vínculos verdadeiros. Conhecer a linguagem dos signos, conhecer esse código, nos ajuda a compreender os porquês de cada reação, de cada motivação, de cada vocação. Essa linguagem dos signos também nos ajuda a compreender o que faz a cada um feliz. O que pode nos fazer feliz? O que cada um precisa para cumprir a sua missão na Terra e viver plenamente. É uma linguagem muito rica. Eu convido vocês a conhecerem mais sobre os signos em profundidade, continuando conosco aqui nos nossos vídeos, e deixe seu comentário, ajude ao nosso trabalho para podermos qualificar e melhorar sempre. O feedback de vocês é muito importante para cada novo trabalho podermos ir aperfeiçoando e melhorando tudo que pudermos. Da minha parte, foi um privilégio ter estado com vocês. Nos veremos em breve nos próximos vídeos e um grande abraço e até breve.